Bom dia, gente. Eu sou a Ana, eu sou da equipe da Minutrade. Como vocês viram pelo convite, a gente vai conversar um pouco sobre inclusão. Quando a gente fala de inclusão, normalmente a gente fala de algumas situações que são bastante desafiadoras. É muito fácil a gente focar no quão difícil é chegar em algumas camadas da população que a gente nem sequer conhece. Acho que uma das minhas grandes experiências em poder viajar pelo mundo e ir em comunidades é ver o quanto as pessoas são diversas, mas ao mesmo tempo o quanto elas são diferentes. Então, eu espero que hoje a gente possa conversar bastante sobre essas diferentes visões de inclusão, sobre os desafios que ela traz, mas principalmente sobre como a gente pode participar de dinâmicas que realmente fomentem a inclusão, seja ela social, financeira, emocional, em todas as suas dimensões. E aí, claro que eu ia errar. Ah, fala. Não, acho que você vai. Bom, enquanto a tecnologia não me ajuda, que normalmente isso acontece, eu queria começar com um agradecimento. E aí o meu primeiro agradecimento é para a Michele, que é da Caixa. A Michele teve na Minutrade, acho que há um mês mais ou menos, ela comprou a ideia da gente fazer esse evento. Foi uma das experiências mais bacanas que eu já tive em transformar uma ideia numa ocasião em que a gente pudesse falar sobre temas que a gente compartilha. Eu espero que ele esteja assistindo, o Garcia, que é da equipe da Minutrade, e não pode estar aqui com a gente hoje, porque ele está de férias, e aproveitando bastante as férias, eu espero, porque também foi um que comprou a ideia do evento e se empenhou muito. Eu não esperava tanto engajamento. Eu quero agradecer o time que está aqui do marketing da Minutrade, que fez o evento ser possível. Cada um de vocês, eu sei que não é fácil estar em São Paulo, 9 horas da manhã, num evento para falar de inclusão que normalmente não está na pauta de muita gente. E eu vou fazer um agradecimento especial ao Edu, que é o fundador da Minutrade. Ele é uma pessoa que eu admiro muito. Ele compra a ideia, né, de falar de inclusão, mas acho que mais do que comprar a ideia de falar de inclusão, o Edu ele procura fazer a gente acreditar que você pode viver de fato pensando em inclusão e não falando de inclusão, mas na verdade agindo de uma maneira que você possa gerar negócios que dão resultado, mas que pensam em pessoas em primeiro lugar. Então, obrigada, Edu, pela oportunidade. E aí, para falar do meu último agradecimento, eu quero agradecer também as pessoas que acreditam já há muito tempo que elas podem fazer essa transformação. E, em especial, a Caixa. Eu estava comentando com o pessoal, eu nunca imaginei, quando eu comecei a trabalhar com produtos e serviços financeiros, há mais ou menos 20 anos, que eu estaria sentada no fórum com um dos maiores bancos do mundo e o maior do Brasil, falando de inclusão, né? Sempre aquela percepção de inacessível. E olha que eu comecei no maior varejista do Brasil. Então, para vocês verem como era é, raro esse tipo de engajamento. E já que eu estou falando de inclusão e estou agradecendo, eu queria também falar sobre, não desafios, mas sobre conquistas. Então, nesses 20 anos, a prova que esse evento se tornou possível não é só uma questão de proximidade, mas também uma questão de resultados. O mundo está melhorando, né? A gente tem o hábito de olhar coisas negativas que não dão ibope, mas quando a gente pensa do ponto de vista acadêmico, nos últimos 5 anos, a gente teve 2 ganhadores de prêmio Nobel que se dedicaram por uma vida
a estudar formas de promover dinâmicas inclusivas e resolver o problema da pobreza. E parece uma coisa utópica, mas para vocês terem uma ideia, o ganhador do Prêmio Nobel de Economia desse ano, são 2 pessoas do MIT e uma de Harvard, eles, através de aplicação de conceitos de economia comportamental e economia focada em desenvolvimento, tiraram de situações de pobreza mais de 5 milhões de pessoas. Não é pouca coisa. Ele também vem melhorando do ponto de vista dos negócios. Não sei se vocês conhecem, a gente tem 2 movimentos muito grandes acontecendo. Um é o Giving Pledge, que são os bilionários do mundo, né, que se comprometeram a dedicar boa parte, se não a totalidade da sua fortuna, a dinâmicas de obrigada por ter vindo. A dinâmicas sociais e de diminuição de pobreza ou desigualdade social. O outro, que é um que eu gosto muito e eu espero que seja um movimento que cresça cada vez mais, é o Pledge 1%, que é um movimento de empresas, e eu estou falando de empresas grandes como a Salesforce, que se dedicaram que na verdade dedicam 1% do tempo dos seus funcionários, das suas receitas, a projetos inclusivos, para a diminuição da pobreza, a diminuição da desigualdade. E aí fica o convite, né, para que a gente pense, eventualmente, mesmo que as nossas empresas não estejam no Pledge, porque ele é um movimento que ainda não chegou aqui no Brasil, mas que a gente pense, se a gente pudesse usar 1% do nosso tempo, talvez do nosso dinheiro, o que a gente faria? Como a gente transformaria a vida das pessoas? E aqui eu separei uma carta que eu gosto muito, o fundador do Airbnb, ele é um dos signatários do Giving Pledge. E ele escreveu uma carta explicando por que ele tomou essa decisão. E ele fala de uma coisa que muitas vezes a gente esquece. A gente pensa em transformação e a gente pensa em desafios grandes e ações grandes. E ele fala que ele decidiu participar do Pledge porque ele nunca tinha pensado ser quem ele é, porque ele não conhecia nenhum presidente. E a partir do momento que ele começou a entender o que ele podia ser, ele começou a se esforçar e ele chegou onde ele chegou. E ele queria que outras crianças pudessem ter a oportunidade de acreditar que elas poderiam ir muito, muito mais longe. E não é só de sonho ou de utopia que a gente fala. Quando a gente fala de inclusão, a gente fala dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu não sei quantos de vocês conhecem, mas a gente tem uma agenda para até 2030 alcançar alguns objetivos bastante ambiciosos. E o primeiro deles é acabar com a pobreza extrema. E quando a gente fala de inclusão financeira, a inclusão financeira está inserida em 8 dos objetivos do desenvolvimento global. E ela não é vista de uma maneira utópica, ela é vista como uma maneira de transformar os negócios de uma maneira que eles possam gerar resultado, mas de fato também gerar um resultado que não é só focado em lucro, mas na transformação social e econômica das comunidades onde eles estão inseridos. E aí quando você fala de empresas como Unilever, Salesforce, que são grandes potências, geram resultado, têm ações, são empresas abertas e se dedicam a isso, você começa a falar de uma onda de transformação muito mais significativa do que a gente poderia imaginar em 2000, quando esse movimento começou. E aí, se tudo isso é possível, também tem uma mensagem que é importante passar. A partir do momento que algo se prova viável, a gente também se torna responsável. E a gente ainda tem desafios muito, muito grandes. Boa parte da desigualdade que existe hoje foi criada exatamente por alguns dos negócios mais inovadores que foram desenvolvidos nos últimos 10 anos. O Facebook ele é um dos grandes exemplos disso. E a gente precisa cuidar
para que a inovação não se transforme no nosso maior inimigo. Hoje a gente ainda tem 50 milhões de pessoas aqui no Brasil vivendo abaixo da linha da pobreza. Quando a gente vai para o Nordeste, a gente está falando de quase metade da população com uma renda média de R$ 387 por mês. É uma situação de vulnerabilidade bastante significativa. E esse é o desafio que todos nós temos, como pessoas, como empresários, como pessoas de negócio. E aí, os desafios são complexos, eles envolvem educação de vários níveis e o comprometimento de que a gente use as instituições, a tecnologia e a capacidade de conexão, que é o que a gente vai conversar hoje, para efetivamente chegar em 2030 e ter alcançado, se não todos, pelo menos a maior parte dos desafios que a gente tem. E eu espero, é uma das coisas que eu gostaria muito de ver, eu tenho um bucket list, né, que é as coisas que eu gostaria de fazer antes de morrer, e eu faço isso desde os 7 anos. E aí outro dia eu estava olhando, né, sou de família europeia, é um hábito que a gente acaba desenvolvendo. O Cris, que é meu amigo há muito tempo, sabe. E a primeira coisa que está no meu bucket list de criança, eu queria viver num mundo sem pobres. E eu espero que 2030 seja o ano que eu possa tirar esse item da minha lista. E com isso eu quero convidar os panelistas de hoje para a nossa conversa. Eu vou pedir para cada um de vocês, por favor, se apresentarem. E aí depois a gente vai conversar sobre alguns temas. Eu sou Eduardo Jacob, sou CEO da Minutrade. Super importante, o que a Ana comentou aqui, são 12 anos de fundação da companhia, 10 anos do nosso primeiro projeto, e ele nasceu justamente com a visão de poder incluir, né? Então, a gente tinha um mercado onde você tinha todos os modelos de fidelização, eles estavam associados a você poder fazer acúmulos de pontos, que você pudesse, então, gerenciar esses pontos e que você pudesse, então, poder fazer trocas, normalmente por ativos que fossem aspiracionais, como passagens aéreas. Quando a gente viu que, na realidade, os cartões de crédito, que eram o maior produtor desses pontos, eles estavam direcionados para as pessoas de maior renda, eles começavam a chegar na mão das pessoas com menos renda, a gente percebeu que, na realidade, a gente estaria criando um grande público que não poderia se aproveitar daqueles programas que estavam ali. E a nossa vontade naquele momento foi: como que a gente faz para poder incluir essas pessoas dentro dos programas e fazer com que eles pudessem participar? E foi assim que surgiu a Minutrade. A gente criou o modelo de micro-recompensa e a gente, de alguma forma, conseguiu, como missão, e até vem fazendo parte, né, quer dizer, a Minutrade ela se propõe como missão e decor, né, que é reconhecer e engajar as pessoas com a melhor recompensa, promover a inclusão social e digital. Faz parte do nosso DNA. Já foram 35 milhões de pessoas tocadas nesses 10 anos aí de projeto, e mensalmente mais de 8 milhões de alguma forma são reconhecidos e são engajadas aos projetos. E é um privilégio poder estar aqui hoje, acima de tudo, não só com o Podval, que é amigo de longa data, mas pelo que ele representa hoje à frente de um espaço que se propõe a justamente juntar aqueles que são empreendedores cívicos sociais
e com o Jason também, que a gente já tem também uma história bastante longa. E não foram poucas as oportunidades que a gente teve chance de falar sobre inclusão financeira e como que a gente poderia, dentro de uma pauta, algum dia estar podendo falar disso. Acho que hoje é o dia que a gente senta para poder falar um pouco desse assunto. É um privilégio estar aqui. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Jason. Sou diretor da Caixa Econômica da área de varejo, produtos e varejo da Caixa. Então, clientes e produtos da linha de varejo. A Caixa tem um tamanho grande, né, com várias unidades. A gente tem as áreas que trabalham especificamente com o serviço de governo e a gente tem lá todo um trabalho feito na parte de banco comercial, estratégia de clientes e tudo mais. A Caixa, muitos de vocês já conhecem, né, mas acho que é uma coisa importante de trazer, né, assim como nasceu no DNA da MenuTrade o acesso, né, à bancarização e dar para as pessoas a condição de ter as recompensas que antes eram seletas para um grupo específico de pessoas, a Caixa nasceu também com esse propósito. Um pouquinho antes, né, em 1860, um pouquinho antes, com a missão de ajudar os escravos a juntarem dinheiro para comprar suas alforrias. Esse foi o objetivo pelo qual Dom Pedro I foi lá e fez a promoção da instituição da Caixa Monte do Socorro, chamava Banco Monte do Socorro, alguma coisa assim, né? E aí a gente tem, desde aquela época, né, a missão no DNA da Caixa de trazer dignidade para as pessoas, de incluir as pessoas no mercado financeiro e, por meio da inclusão financeira, da educação financeira, trazer dignidade. Não foi diferente, então a poupança surge desde aquela época, não foi diferente com o penhor, que era a única coisa, né, que a pessoa de baixa renda podia ter para poder conseguir um dinheiro para fazer um negócio, para pagar uma emergência e depois recuperar na Caixa. Então, o penhor, que não foi nem só de joias, né, a gente fazia penhor de qualquer coisa, a gente levava brinquedo para penhorar, para poder conseguir acertar suas dívidas e pagar as contas, porque os juros do penhor sempre foi um juros mais acessível na Caixa, diferente do que é fora do Brasil, né? E então começou com o penhor, com a poupança, com o crédito imobiliário, né? Então, quando a gente pensa do ponto de vista de alcance, de inclusão, né? Imagina uma pessoa que vivia numa situação de falta de infraestrutura mínima, às vezes falta de dignidade mesmo, conseguir comprar uma casa no seu nome, uma prestação de R$ 86 por mês. Então, isso é uma coisa que, assim, acho que é uma alegria poder fazer parte, né, de uma empresa que tem isso no DNA, né? Eu acho que, em geral, os bancos têm uma visão, né, da sociedade de que, poxa, o banco se enriquece, né, à custa das pessoas, e a gente tem condição de mostrar que a Caixa está aqui para enriquecer a vida das pessoas, e não para se enriquecer às custas de ninguém. A gente está enriquecendo a vida do brasileiro desde 1861 até agora. Só que o desafio agora é outro. Né? A gente tem um desafio de um mundo muito mais ágil, de um mundo muito mais conectado, e a gente tem que pegar a expertise que a Caixa tem, a marca que a Caixa tem, a confiança que ela tem, e juntar com as boas e excelentes ideias que vêm da iniciativa privada de vários lugares, para que a gente possa juntos atender esse desafio que a gente tem de realmente acabar, né, com a pobreza. Né? A gente tem uma obrigação moral de fazer isso, mais que moral de fazer isso, porque a gente, de alguma maneira, né, conseguiu, né, sair da linha da pobreza, né? Muitos de nós, né, contar histórias, né, muitos de nós somos a primeira geração, né, que o pai fez a faculdade, ou nós somos a primeira geração com faculdade da nossa família. Por quê? Esse é um processo, né, de emergência que acontece quando as pessoas percebem, né, o valor da educação, percebem o valor de trazer, né, uma vida diferente para o seu filho e usam, né, do que podem para trazer essa promoção para o seu filho. Então, se você está numa condição que você está hoje, você tem mais do que obrigação de devolver isso para a sociedade de alguma maneira. E acho que a Caixa tem toda a condição. Eu estou aqui muito feliz de estar com vocês. Eu quero aprender um monte. Eu vou anotar, estou com o meu celular aqui para anotar as ideias, porque acho que a gente pode fazer muita coisa junto mesmo, né? A gente tem um interesse genuíno e grande em ajudar na transformação social do país. E acho que a gente vai fazer isso em parceria. Né? Não é um trabalho, o desafio é grande para uma pessoa só, para uma empresa só, por maior que seja a empresa, né? Por melhor que sejam as ideias que a gente tem. O desafio é muito grande para fazer sozinho. A gente precisa estar junto e eu tenho certeza que a gente aqui, acho que toda a população que está, né? Todas as empresas que estão aqui representadas vão estar juntos nesse desafio. Né? Então é uma alegria e eu agradeço muito a oportunidade
né, que veio aí por meio do convite de vocês, da articulação que a Michele fez também, né? Obrigado. Bom dia, meu nome é Ricardo Podio, eu sou um empreendedor social. Muito prazer estar com vocês aqui hoje, muito honrado. Obrigado, Edu, obrigado, Minitrade, obrigado, Caixa, né, por nos convidar. A gente é empreendedor social, a gente criou um hub, né, há 2 anos atrás, para trazer a conexão entre os empreendedores de impacto social. Eu trabalho com os objetivos da ONU, com os negócios 12,5, que são negócios com propósito, mas que geram também um retorno financeiro, ONGs, fundações, institutos, para que essa população e esses empreendedores tivessem uma casa. E nessa casa a gente faz as conexões entre os empreendedores e as empresas, entre os empreendedores e o governo, as famosas GovTechs, onde a gente escala os projetos sociais, entre os empreendedores e as comunidades, trazendo os empreendedores das comunidades para nos ensinar, né, e nos ajudar a como tratar a diversidade, a como tratar a inclusão e a como a gente consegue construir um país que dê resultados financeiros, mas através de um propósito. Não é lucro ou propósito, a gente quer lucro com propósito. E é isso que a gente, como Cívico, tem levado às grandes empresas. A gente brinca que a gente tenta converter os não convertidos, né, a olharem uma maneira diferente de criar um país mais inclusivo, mais justo, dando uma capacidade econômica, cultural, financeira, educacional para toda a população. Obrigado por estar aqui hoje. E como todo mundo falou de conexão, eu gostaria que a gente tivesse agora um momento para fazer uma reflexão sobre a questão prática. No dia a dia, quando a gente fala de inclusão, conexão, engajamento, como isso tem se transformado em oportunidade de negócio, em práticas de escritório, práticas comerciais, práticas de negócio em cada uma das empresas onde vocês estão? Bom, boa pergunta. O fato é que a gente vive hoje um mundo completamente desequilibrado. Essa situação nossa hoje, não só Brasil, tá, mas muito em países da América do Sul. Então você tem uma concentração de renda muito grande numa pequena parte da população, num pequeno grupo e um grande grupo sem renda, né, sem acessibilidade. Isso gera a necessidade de equilibrar a balança. As empresas têm visto e olhado isso na prática, e a maneira delas crescerem, desenvolverem seus projetos, seus produtos, é dando acessibilidade ao maior número da população, né, quando a gente fala no ponto prático. E a maneira disso acontecer é trazendo a inclusão deles no meio da sociedade. Ou seja, empresas hoje preocupadas em como eu transformo meus produtos, preocupados com a ecologia, porque ninguém quer ter uma garrafa de Coca-Cola na barriga de uma baleia morta na praia, e hoje com um ecossistema, com celulares e tal, isso viraliza. As empresas querem ter inclusões de diversidade e estão buscando fazer isso. Estão começando a desenvolver esses sistemas com as cotas das universidades, que são extremamente importantes para negros, né? Trazendo o primeiro emprego, né, e as leis de primeiro emprego para as empresas. E hoje as empresas trabalhando muito fortemente em como eu trabalho esse profissional para que ele seja um C-level dentro do meu grupo. Nós aqui somos minorias. E nós, como minorias, nós ainda nos vemos como maioria. Então, a hora que a gente der a oportunidade, e o poder está na nossa mão, está no C-level das organizações, o poder está na minha mão, dentro da minha empresa, de olhar e falar, eu vou dar oportunidade, treinamento, inclusão para aqueles que não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive. A hora que as empresas começam a trabalhar isso, elas começam a trazer uma responsabilidade socioambiental para meio do ecossistema. Seja num país onde você tem 45% desbancarizados ainda, uns 50 milhões de pessoas desbancarizadas.
Ou seja, como é que eu levo crédito e educação a essa população, né? Então você tem visto hoje as organizações se movimentarem a isso acontecer e buscando essa inclusão, né? Você tem uma população de milênios vivendo através de propósito e buscando o propósito. Então ela vai deixar de comprar o produto A se não tiver um propósito muito parecido com o que ela quer como propósito de vida. Isso também ajuda a forçar com que essas organizações olhem e falem, pera lá, para eu poder oferecer produto e serviço para essa população, o que eu fiz até hoje, eu preciso mudar um pouco a maneira, né? Como é que eu trago inclusão a isso? Então a gente tem visto pelo Cívico muitas empresas nos buscarem, se aproximarem às startups que estão aí desenvolvendo projetos de impacto social para ajudá-las a trabalhar um novo ecossistema, a trabalhar um novo mundo, né? Como é que eu incluo isso dentro da minha organização, dentro do meu produto, dentro do meu serviço, dentro da área onde eu estou? Como é que um shopping center próximo a uma periferia trabalha em conjunto com a comunidade e não exclui a comunidade? Hoje a gente consegue ver na prática algumas ações acontecendo e esse é um exemplo disso, né? Quando uma startup de impacto ia estar junto com um grande banco numa mesma sala discutindo inclusão. Se voltasse 10 anos atrás, a gente estava discutindo qual seria a taxa de juros, como a gente ganhar mais dinheiro, né? Então, e esses são exemplos. E esses exemplos têm que sair daqui e têm que ir até as periferias, né? Ouvindo, né, as necessidades da ponta e trazendo as necessidades da ponta e descobrindo como é que a gente trabalha isso em conjunto, em quatro mãos. Então, eu vejo com super otimismo, viu? Uma disruptura que a gente tem tido mundo e Brasil, uma preocupação genuína e não marketing mais sobre vou transformar, vou incluir e quero um mundo melhor para todos nós. Falando de conexão, Pode estava falando, eu estava tentando lembrar um pouquinho. Você falou como é que a gente faz isso dentro das nossas estruturas, das nossas empresas. E refletindo sobre conexão, a minha conclusão é que a Minutrade só faz isso. Quando a gente olha originalmente, a proposta e o sonho era como é que a gente vai dar uma micro-recompensa e fazer a inclusão das pessoas que estavam à margem dos programas. A ideia que veio foi, fácil, vamos pegar as operadoras de telefonia celular e vamos pedir para que elas construam um produto, então, que possa ser um produto de incentivo, e vamos fazer com que isso possa ser, então, essa ideia possa ser, então, comprada pelos bancos, e que, então, a gente vai conseguir gerar esse resultado que a gente está querendo buscar. E aí, eu lembro que numa conversa com um investidor americano, ele falou, mas isso é absolutamente utópico. Como que você está imaginando uma empresa que acabou de surgir, está aí com 10 pessoas, vai conectar as operadoras de telefonia no momento de expansão de base com outras prioridades, com os bancos que também têm as suas próprias prioridades. E eu acho que é porque a gente, às vezes, fica movido pelo sonho acima da consciência das barreiras, é que a gente acaba se desafiando a fazer as conexões. E o que a gente fez ali foi só isso. Foram as conexões. Óbvio, 3 anos para conseguir ter a primeira operadora dizendo, eu acho que esse negócio vai ser legal. E uma coisa muito interessante, enquanto o banco já queria, diga-se de passagem, então, é o que a gente faz. A gente, no final das contas, o que a gente tenta fazer, e acho que aqui está a grande questão pessoas que possam ter boas ideias, com a possibilidade de se aproximar, se capacitar. Também não são só boas ideias, tem que ter uma capacitação, uma possibilidade de poder estar evoluindo, estar entendendo as mudanças que existem no mercado para que a gente possa estar cada dia
com as proximidades e com as conexões que são geradas, podendo potencializar o valor que a gente possa, em termos de contribuição dos impactos de transformação na sociedade. Eu acho que o nosso trabalho acaba sendo esse. É o trabalho da gente estar conectando as nossas estruturas para potencializar e transformar. Sabe que o bancário fala de número, né? Mas você falou assim, na prática, como é que a gente faz a conexão? Eu já estava pensando aqui nos nossos números aqui e como é que a gente está atuando e como é que está o nosso desempenho, né, enquanto banco, né? Acho que são dois desafios mesmo. Você trouxe de uma maneira bem apropriada. Uma coisa é a conexão, né? Você trazer a pessoa para entender que tem um serviço diferente para ela. Quando a gente fala de conexão do ponto de vista da Caixa, a gente faz conexão por meio de assim, todo o exercício do pagamento, serviço social que a gente faz. Assim, a última semana eu estava em Paraopebas. Alguém é do Pará aqui? Eu estava em Paraopebas, lá no interior do Pará, para fazer a ação de pagamento do FGTS lá. A gente distribuiu todos os diretores pelo Brasil inteiro para a gente estar junto com a população, explicando, né? E foi interessante, a gente está nesse movimento de pagamento, são mais ou menos 270 milhões de contas para 90 milhões de trabalhadores. Quase todo mundo deve ter, né, quem trabalhou alguma vez na vida com carteira assinada tem esse recurso, né? Então a gente fez o pagamento de calendários. O que me chamou a atenção nesse último calendário é que a gente teve 15 mil pessoas que foram receber até R$5. 15 mil pessoas foram até receber até R$5. Foi lá na lotérica receber. E 23 foram receber até R$15. Então, quando a gente fala de inclusão bancária, de bancarização, olha, e às vezes é o que a pessoa estava esperando para comprar, né, o alimento para o filho, para comprar o leite, para comprar alguma coisa que precisava. No último pagamento que a gente fez, foi interessante que a pessoa saiu chorando, porque com aquele dinheiro ela ia poder comprar, não era R$15, era um pouco mais, né, mas ela ia poder comprar cadeira de roda para o pai. Isso até na mídia local, em São Paulo mesmo foi. Então foi assim, uma das coisas que a gente fala assim, poxa, isso aqui vale a pena fazer. Mas então, se tem um lado bacana da conexão, de você fazer todo esse trabalho, do ponto de vista de banco, são 700 mil contas que todos os meses a gente abre para a população. Todos os meses tem 700 mil CPF, CNPJs novos que estão fazendo sua primeira conta, né? Vai lá na lotérica, abre a conta. Por quê? Porque eu vou receber um dinheiro aqui, porque eu preciso ter uma conta lá, vou receber meu benefício e tal. Então, esse desafio da conexão, a gente tem respondido com a própria atuação da Caixa enquanto banco mesmo. Tem um aspecto extremamente positivo, é que hoje está cada vez mais barato servir, né? Com tecnologia, com inteligência, eu consigo trazer eficiência. Existe aí um desafio grande de educação financeira, né, para esse povo, né, para o pessoal, para o público de baixa renda. Existe um desafio de confiança. Eu acho que é uma coisa interessante, uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, quando a gente fez um trabalho mais aprofundado de análise dos segmentos da Caixa. Vou contar rapidamente essa história, porque eu acho interessante, porque às vezes não é do jeito que a gente quer as coisas, né? As coisas são do jeito que são, né? E todos os bancos, aos 4, 5 anos atrás, falaram, aqui nós vamos fazer um modelo digital aqui, o Baixa Renda vai entrar no aplicativo e vai, né? E a gente foi fazer as entrevistas com os clientes e eles não são digitais. Eles são físicos, eles querem conversar com alguém, apertar a mão de alguém, olhar no olho de alguém e ter a confiança para dizer assim, olha, eu confio, acho que eu vou botar aqui, vou fazer esse negócio. E quando veio a pesquisa, né, eu falei, não, tá errado, não pode ser tão não digital assim, tem que ser mais digital, faz de novo essa pesquisa aí. E de fato, ele é muito mais físico do que digital, né, o cliente nesse sentido, né, ele precisa ser educado, né, no mundo digital para ter a confiança para poder seguir em frente. E a segunda coisa que me chamou a atenção, nesse aspecto específico da análise da população de baixa renda, foi a questão da confiança no nome e na marca. Então, porque de uma marca de cosmético X, eu conheço e confio. Porque é da marca de uma loja Y de varejo, eu conheço. Né? Porque é do banco Y, eu conheço o banco, sei onde é que tem agência, tal.
Então, é interessante que o poder que a marca tem é muito forte, né? Aí, nesse sentido, a gente, eu até brinquei hoje, né? Eu ia falar assim, nossa, a gente tem a faca e o queijo na mão, né? Para poder fazer o negócio acontecer. Mas acontece que nós só temos o queijo. Tá faltando a faca. Tá faltando, né? Como é que a gente fatia esse mercado no sentido de, assim, trazer soluções específicas para cada necessidade. Acho que essa conversa em conjunto, ela ajuda muito a gente. E aí, do ponto de vista de conexão, é mais do que a conexão com, né, o público-alvo, mas a conexão entre nós, né? Entre as empresas que estão buscando o mesmo propósito. Porque tem uma coisa que mudou, e eu acho que é fantástico essa mudança, que foi o que o Ricardo trouxe, né? A gente não está... o lucro pelo lucro já não é mais o suficiente, né? Ninguém quer trabalhar numa empresa que o objetivo dela é, não, eu quero ser a empresa que mais lucra no mercado. Talvez em alguns setores ainda tenha algumas pessoas que se identificam com esse tipo de propósito. Mas a maioria das pessoas estão buscando, almejando trabalhar num propósito maior. E esse propósito maior a gente pode dar nessa medida, à medida que a gente consegue juntar aí as forças de escala com as novas ideias, né? Então acho que esse é um aspecto de conexão importante. E por último, só quando se fala assim, desafios de engajamento. E aí são desafios que a gente tem vida real mesmo, né? Você consegue colocar a pessoa para receber o benefício social no cartão magnético. Ela recebe. Sabe o que ela faz? Vai na lotérica, saca tudo e guarda debaixo do colchão em casa. Porque é assim. Como é que você, né, faz o trabalho de engajamento, né, de uma forma que a pessoa realmente entenda, não, isso aqui é importante, é melhor deixar guardado o dinheiro, do que gastar, é melhor poupar, né, do que tomar o crédito, né, num primeiro momento. Eu preciso testar minha disciplina de pagamento, né? Para vocês terem uma ideia, 30% da carteira de crédito da Caixa vem do público de baixa renda. 30% da nossa carteira, temos perto de 700 bi. E só 5% da nossa carteira de captação vem da baixa renda. Então, são pessoas que elas tomam crédito, mas elas não têm uma cultura, um hábito de poupança. Apesar, né, da gente ter 75 milhões de contas poupanças na Caixa. Então, o cara abre a conta, tem acesso fácil, não cobra tarifa, não tem nada, mas o hábito de poupar, esse é um desafio de engajamento que a gente tem e que a gente precisa achar maneiras de superar, né? Então, acho que são desafios aí que a gente tem, né? Me lembrou de uma história, Diego, que eu trabalhava numa indústria, e uma indústria que abriu uma daqueles postos avançados do banco dentro da indústria, para poder fazer o pagamento. E um dos desafios, obviamente, as pessoas recebiam o pagamento agora no cartão, iam até o banco e sacavam, mas tinham aqueles que resolviam deixar o dinheiro lá. E a gente olhava aquela fila todo dia era enorme. E parte dos caras que estavam na fila chegavam até a fila e falavam assim, eu vim sacar o meu dinheiro. Aí ele pegava o dinheiro. Aí ele estava no final da fila e falava assim, eu vim depositar. Ele queria ter certeza de que o dinheiro estava lá. E era parte da construção da confiança de que o dinheiro que não estava no bolso, ou que não estava debaixo do colchão, ou que não tinha sacado, que ele estava realmente seguro dentro do banco. E são justamente esses os desafios. História real. Assim, agora faz, sei lá, 14 anos que eu não estou mais nas agências, mas quando eu trabalhava de caixa de agência, eu peguei um cliente que eu queria sacar o recurso que eu tenho. Quanto você tem? 1.500. Ele sacou, contou o dinheiro, agora eu quero depositar. Não é mesmo, era só para saber se estava lá. Então tá bom, tá aqui o depósito, tá aqui o recibo. Mas voltando à história do queijo e da faca, a gente tem a faca. E é muito bom ouvir isso, porque a maioria das grandes empresas, grandes grupos, acham que tem a faca e o queijo. E aí essa inclusão acaba não acontecendo como deveria. Porque a faca está nesses pequenos ecossistemas. E num Brasil de um tamanho continental, em cada região você tem uma faca diferente para um queijo diferente. E poder fazer essa conexão, e brilhante sua colocação, é aí que a gente inclui, é aí que a gente consegue transformar. Agora sim? Eu vou pegar o gancho das histórias que eles contaram. Tem até
com a turma aqui do plano C, D e E, e quem já tentou fazer pesquisa, sabe o quão difícil é você de fato entender as pessoas. A gente está no mundo agora, o Portugal trouxe essa questão das redes sociais, eu vou lá e eu falo o que eu quiser, e eu tenho como fazer pesquisas online, eu consigo chegar muito, muito mais longe, e ao mesmo tempo a gente escuta essa história da confiança. E é curioso, porque eu estou trabalhando num estudo sobre confiança com uma turma da África do Sul, e também falando de instituições financeiras. E o mesmo problema acontece lá. E aí eu quero fazer uma pergunta que, na verdade, é uma provocação e um desafio. Será que com todos esses dados, todas essas pesquisas, a gente está de fato escutando? Né? E como que a gente está de fato dando voz para essas pessoas? A gente está traduzindo essa voz da forma certa? Essa é a pergunta que eu trago para vocês no nosso dia a dia. A gente está ouvindo? Vou arriscar aqui responder primeiro. É, é sempre. Acho que todo mundo corre o risco da presunção, né? No sentido de você, assim, presumir que você conhece o cliente, presumir que todo cliente consome do jeito que você consome, que pensa do jeito que você pensa, né? Porque afinal de contas, não é lógico? Todo mundo quer um negócio assim, um aplicativo desse jeito, né? Então a gente tem que ser muito cauteloso, muito cuidadoso e cético em relação às ideias que a gente mesmo propõe, sabe? Por isso que acho que na Caixa a gente tem trabalhado muito essa questão. A Michelle tem me ouvido falar bastante nesse sentido. Vamos trazer o pessoal de fora, vamos trazer o pessoal de fora, porque eu não sou a melhor pessoa para julgar as minhas ideias, né? Não sou mesmo. E nesse sentido a gente precisa ouvir mesmo a população, né? Fizemos alguns exercícios nesse sentido. Recentemente a gente lançou um novo aplicativo para baixa renda especificamente, né? Que é um aplicativo de internet banking, mas ele é baseado como se fosse uma conversa de WhatsApp, como se Caixa tem. E aí você abre lá, você tem as bolinhas, né, como se fossem os contatos, e ali você pode pegar o seu fundo de garantia. Se você tiver dificuldade de ler, você aperta o botãozinho do áudio e ele lê para você, igual o áudio do WhatsApp mesmo. Então foi todo um processo de construção para que ele ficasse um aplicativo conversacional. E o exercício desse aplicativo ficar pronto foi uma coisa muito interessante. Porque da versão 0 até a versão que a gente lançou agora, recentemente, semana passada, que botou na loja do Android, mudou completamente o aplicativo. Por quê? Porque a gente tinha a premissa, né, de, aqui tá óbvio, tá simples, tá fácil. Aí você entregava para o cliente, né, ele fazia o cadastro, aí põe o dígito da sua conta. Aí o cliente perguntava, o que é dígito? Aí você fala, puxa vida, tem que parar para pensar e começar a escutar de novo o cliente para fazer, né? Esquece o dígito, põe seu CPF aí, que do CPF a gente funciona. Tem que ter quanta senha? Uma só. Escolhe uma senha de letra e número? Não, só número. Escolhe um número aí, né? E você consegue acessar o aplicativo. Quando eu logar o aplicativo, eu preciso colocar a senha? Não precisa mais, só para fazer transferência. Dá para fazer transferência por meio de contato? Dá. E a gente está fazendo alguns exercícios agora com o público-alvo, né, para refinar. Mas esse exercício de parar para ouvir o cliente, ele parte da premissa da gente ser cético com as nossas próprias ideias, né, e com os nossos próprios jeitos de fazer. Eu acho que nesse sentido é fundamental. Se você você tem que defender as suas ideias, mas depois de muita desconfiança, sabe? Depois que você chegou num ponto onde você testou ela, aí sim você pode defender, né? Muito legal poder escutar. Eu acho que a gente escuta que a sabedoria vem com a maturidade, né? E parte da tradução da sabedoria é você ser pronto para ouvir e tardio para falar. Então, quando você diz que você primeiro abriu seus ouvidos e aí você, com muita humildade, você foi oferecer e falar ainda sussurrando, e aí você escutou de novo, né? E aí você falou, acho que agora a gente está pronto para falar, e aí você falou. Isso mostra muito
a maturidade, a sabedoria da forma de poder construir produtos que legitimamente façam sentido para os usuários, para a população. Então, parte do processo que eu acredito, então, quando a gente está falando de fazer pesquisa, até o próprio processo é engraçado, né? Porque você contrata uma empresa que tem a habilidade de poder ir conversar com as pessoas, importante com as pessoas, né? Aí ele traz, além da experiência pura e nua da conversa, né? E é assim que a gente entende que é o trabalho, a gente já teve chance de estar junto, para você entender as pessoas de fato. Aí, muitas vezes, aquilo que são esses dados, eles são transformados de forma natural, até pela própria forma que as instituições sempre pensaram, em personas. E aí você assume, então, que aquilo que você escutou de pessoas, você pode traduzir em personas, e a partir dessa visão você pode aplicar para todo mundo que pudesse estar dentro daquele grupo. Só que não funciona mais. Porque, na realidade, você, como você falou, você criou uma identidade nova, que não é só a sua identidade, mas você assumiu novas informações que propiciaram criar uma nova identidade e passa ali a oferecer, então, aquilo que você entende que poderia ser o produto mais adequado. Mas existe, no final das contas, existem as personas e, de fato, existem as pessoas. E acho que a grande graça da evolução tecnológica e da questão dos dados, e acho que principalmente da questão dos processos de aprendizado e de aguçar os nossos ouvidos para poder escutar cada vez mais, enquanto a gente está fazendo, enquanto a gente já está operacional, né? E conseguir identificar que na realidade não existem personas, existem pessoas, e que essas pessoas elas não têm comportamentos únicos ou similares, e que talvez a tecnologia possa nos ajudar a poder fazer as coisas realmente, embora de forma massiva, e aqui está o grande desafio, né? Então, como é que eu consigo fazer alguma coisa de massa que possa focar no indivíduo? Então, acho que talvez a tecnologia vá nos ajudar, as formas de experimento, os nossos ouvidos atentos vão poder nos ajudar a conseguir tratar os personas cada vez mais como pessoas e indivíduos. Bom, eu acho que a gente escuta. Eu só acho que as soluções estão lá dentro, não são soluções nossas. As soluções estão dentro do ecossistema. E eu escutar de fora e tentar criar a solução de fora para dentro de um ecossistema onde não é a minha realidade, cria um gap muito grande nisso. Então, o modelo de construção é um modelo de 4 mãos, né? E entender como eu posso contribuir para que aquela solução de dentro daquele ecossistema saia. Quando a gente fala em baixa renda, em periferias, assim, eles são reais empreendedores. Eles empreendem todo dia para comer, para viver, assim, esse é o Brasil. Eu poder dar voz a esse Brasil e capacitar naquilo que for necessário vai fazer com que as soluções sejam soluções em conjunto. Não vão ser soluções impositivas. Porque eu posso ter a melhor intenção do mundo e a melhor vontade de realizar. Mas eu preciso entender qual é a real necessidade. A necessidade que eu estou enxergando ou é a necessidade real de quem está naquele ecossistema e vive naquele ecossistema? Então eu acho que a gente tem essa obrigação. E queria trazer um exemplo. Não sei, alguém daqui conhece o Codezilla? Já ouviu falar? Então, Codezilla é a maior plataforma dentro do YouTube do mundo. São 50 milhões de visitas, eu acho que mensais, num cidadão que morava numa periferia do Rio de Janeiro, que a mãe faleceu com o seguro de vida da mãe, comprou uma máquina fotográfica e começou a filmar os bailes funks e os cantores da periferia.
Ele hoje é a maior plataforma do mundo e faz o gerenciamento de todos os artistas, músicas da própria periferia. Então você vê a potência que tem nesse ecossistema. Como alguém dentro do Guarujá que morava numa favela, com uma máquina, com um celular, com a máquina fotográfica que comprou, se tornou a maior potência do YouTube do mundo. Com 50, se não me engano, são 50 milhões de visualizações por mês. É algo inacreditável. Então, a gente precisa lapidar esses diamantes. Os diamantes estão lá. Né? A gente precisa e ser lapidados por eles. Né? Eu acho que quem tem que ser lapidado muito somos nós, né? De olhar e falar como é que a gente trabalha isso em conjunto. Qual é a necessidade da ponta? Como é que eu pego essa necessidade da ponta e transformo isso para uma realidade minha como empresa do outro lado? E aí você consegue realmente trabalhar uma inclusão de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu vou aproveitar esse gancho e começar a falar um pouquinho da porta para dentro. Um dos grandes desafios de quem olha a cultura organizacional é traduzir o que está na parede em atitudes. Né? O Ben Horowitz, que é um investidor americano, ele lançou um livro faz pouco tempo e ele fala que a sua cultura não é o que está na parede, não é o que você fala e não é nem aquilo que você acredita, é o que você faz. E eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que é especialista em cultura organizacional, pesquisador, e ele trouxe uma informação que talvez a gente sinta já no nosso dia a dia, mas que é problemática, que é a questão de que todos nós queremos trabalhar por um propósito. A minoria trabalha por um propósito. Ou seja, tem um gap muito grande entre aquilo que você acredita que está fazendo, e às vezes você acredita só porque você viu na parede que você vive por um propósito, e como você vive de fato. Eu queria olhar um pouquinho da porta para dentro e perguntar para vocês, que estão trazendo todas essas visões de sabedoria, de mudança, de escuta, como vocês inspiram as pessoas que estão ao seu redor a, de fato, pararem de acreditar que só estar no lugar que trabalha por propósito significa que, de fato, você vive por um propósito? Essa tá fácil para você, hein, Pôdio? Eu acho que, Ana, acho que você tocou num ponto super importante, a questão justamente organizacional. Né? Como é que você, dentro de uma organização, por mais que você tenha essas pequenas vozes, ou você tenha essas vontades, se essas vontades elas estiverem disseminadas dentro de um ambiente que não seja fértil para que essas vontades elas possam ser potencializadas, provavelmente elas vão ser simplesmente pequenas iniciativas ou vontades que não vão surtir nenhum tipo de efeito prático. Eu acho que dentro de uma organização você poder dar espaço para que essas vozes possam se unir, dentro de um propósito que seja não só na parede, mas que haja espaço para as discussões. Eu desconhecia até essa questão do pledge 1% aí. Se a gente pensasse que talvez seja justamente esse 1% que de alguma forma está desperdiçado, de alguma forma está sem estar potencializado, como que poderia ser dentro da companhia uma cultura que pudesse tirar da parede, colocar realmente nas suas atividades e de fato poder fazer com que o engajamento das pessoas desse pequeno, desse 1% de cada um pudesse ser potencializado e que fosse quase que ensurdecedor e que ele pudesse de fato estar sendo traduzido na cultura da companhia. Ele vai ser das pessoas, por mais que ele possa ter uma vontade, como você falou, as organizações elas são formadas de pessoas e as pessoas é que vão poder fazer de fato a materialização da cultura que possa ser direcionada a movimentos que possam gerar
esse engajamento de fato. Fica bom o desafio. Acho que essa é uma boa reflexão para a gente fazer todos os dias, abrir esses espaços para que essas vozes possam ser potencializadas. Da parede para as pessoas, né? Cara, acho que tempo e dinheiro é uma coisa que você dá um sinal claro, né? Ó, tem um orçamento específico, tem uma alocação que você dá para que o time faça dentro daquele propósito, mas você fez uma provocação que assim, mais assim, mais profunda, talvez mais sensível, né? Como você inspira as pessoas a trabalhar para um propósito? Aí eu fiquei pensando no meu trabalho lá, né? A gente na Caixa Econômica é servidor público, né? Empregado público, né? E como é que você inspira, né? O empregado público? Porque em tese a gente tem toda a condição do mundo de falar assim, poxa, se tem uma empresa que pode falar que vai trabalhar por um propósito, né? É uma empresa que está trabalhando para que o Brasil cresça e tudo mais, né? Então, nesse sentido, talvez a gente tenha até a faca e o queijo na mão, mas não está muito cortando essa faca e esse queijo. Por quê? Esses tempos atrás eu estava andando é uma experiência pessoal que eu vou trazer para vocês e acho que me ajuda a refletir nessa questão do propósito, né? E eu tenho falado em vários fóruns, aí a Michelle já deve ter me ouvido falar umas 10 vezes esse negócio. Eu pego Uber para ir para o trabalho, pego para voltar, né? Assim, não moro muito longe, decidimos não ter um carro a mais, então Uber todo dia, cada dia uma conversa, né? Isso é bom que você vai conhecendo as pessoas, vai tendo ideias, é ótimo, né? O motorista me pergunta assim, pô, você trabalha na Caixa? Eu trabalho, assim, né? Eu também queria trabalhar na Caixa. Eu falei, poxa, que legal, né? Por que você gostaria de trabalhar na Caixa? Ele falou, qualidade de vida, né? Trabalhar um pouco menos, né? Serviço público é bacana por causa disso, né? Que você trabalha menos, ganha melhor, né? E eu fiquei pensando assim comigo. Primeiro, não conhece onde eu trabalho, né? Mas tudo bem. Segundo ponto. Se a motivação de alguém entrar no serviço público é para ter mais qualidade de vida para si e para ganhar mais, a gente não é diferente de muita gente que a gente critica, que está nos altos escalões do poder, que muitas vezes usa o cargo público para a mesma coisa. Tem que ter algo diferente naquela pessoa que quer prestar um serviço público que tem a ver com o nome, né? Serviço público mesmo, né? Isso é uma das coisas que a gente tem trazido e assim, a visão ela vai vazando, né? Se você não volte e me enche o baldezinho lá da visão, daqui a pouco ninguém mais pensa nisso. Mas volte e meia uma coisa que a gente tem que insistir. A gente está aqui por um propósito maior. Né? Tem que dar lucro no final do trimestre? Tem que dar, a gente faz isso, não tem problema nenhum. Tem os desafios do dia a dia, tem os problemas, tem, né? Toda a empresa tem, mas a gente precisa no final do dia entender que a gente faz o que a gente faz, a gente se engaja no que a gente está se engajando, porque tem um propósito muito maior do que o nosso salário, do que a nossa qualidade de vida, da nossa carreira, né? A galera se mata, né? Às vezes por conta de um plano de carreira, mas ainda que o plano de carreira seja super auspicioso, ainda é pouco para a gente gastar a nossa vida. Né? Não vale a pena gastar a sua vida só para o seu plano de carreira. Tem que ter um propósito maior. E acho que é um desafio que a gente tem no serviço público, apesar de parecer que é fácil, né? Mas a gente tem uma cultura instalada que é desafiadora. Bom, contar um pouquinho de minha história. Na minha vida passada eu fui executivo, né? Morei quase 9 anos na China, fui CEO de um grupo. E quando a gente fala do quadro na parede, a minha visão hoje como empreendedor social é que aquele quadro da parede não funciona mais para o mundo de hoje. Não condiz com um novo mundo, com uma nova realidade. Aquele quadro tem que ser escrito pelos seus funcionários. E aí você coloca 2 linhazinhas lá, sem dinheiro você não gera propósito, então tem que ter lucro. Mas o dia que aqueles quadros das grandes organizações forem escritas, porque tem quem está lá na base, o dia a dia, fazendo aquilo acontecer, a gente vai começar a gerar um propósito completamente diferente dentro das organizações. Eu brinco que eu não trabalho mais há 3 anos, eu faço o que eu amo, né? Eu aprendo todo dia, eu pareço um bebê e tô com empreendedores sociais muito melhores que eu, muito mais disruptivos, com ideias brilhantes, e a gente vive todo dia projetos positivos, transformações positivas,
trabalhando com o governo, porque é onde você escala, né, é importante, trabalhando com grandes empresas e trabalhando com as comunidades. E conseguir fazer essa conexão entre esse ecossistema, conseguir aproximar o grande do pequeno, o rico do pobre, o preto do branco, conseguir, pensando em projetos escaláveis, pensando em projetos que possam parar de pé, pensando em projetos que realmente possam trazer essa inclusão verdadeira, porque senão vira jargão. Então, isso é muito importante para a gente, né? Tá aqui o Vinícius da Tina, que tem um projeto de educação sistemática incrível, né? Que traz uma transformação para o norte e nordeste do Brasil. E aí você conversa com ele e você vê qual é a transformação, qual a diferença do gap educacional daquela região, que utilizou uma metodologia que uma escola privada não tinha, com outras regiões que não tiveram acesso a isso. Então, que o que vem na parede seja a verdadeira empresa, né? E a verdadeira empresa são feitas por pessoas, né? E aí você vai ter que balancear os shareholders e os stakeholders numa mesma organização. Porque de um lado o teu acionista quer resultado financeiro, mas do outro lado o teu cliente da ponta olha e fala: cadê o propósito disso que eu estou consumindo? Né? Eu não vou consumir mais de você. E a gente volta a um Brasil, na época, talvez dos meus avós, onde era a quitandinha da esquina, a padaria, a comidinha orgânica que é hoje, era o frango da granja que minha avó fazia. Então, você começa a voltar a conexão do relacionamento da pequena tendinha para onde você compra fruta. Por quê? Porque as pessoas querem sentir dentro da sua sociedade, dentro de cada contexto, quer se sentir o pertencimento. Então, eu acho que é isso como propósito, como geração de impacto, a gente precisa entender. Eu tenho que ter pertencimento ao espaço. E o telefone e a internet serve como ferramenta para você estar utilizando. Mas uma ferramenta onde você possa unir o online e o offline, onde você possa usar toda uma inteligência por trás, mas olhar e falar: você que está aí na ponta, você faz parte desse ecossistema. Não é um cliente, não. Você está junto, você é um comigo. E a hora que a gente constrói isso, a gente realmente traz um propósito. Então, meu ponto de vista como grandes empresas, aquele quadro lá tem que ser reescrito. Porque só assim a gente cria um mundo mais inclusivo. Só fazer um complemento aqui em relação a isso, Ricardo. Acho que é um exemplo recente nosso, né? Essa questão de você reescrever o quadro na parede de baixo para cima. A gente mudou recentemente aí toda a gestão, né, da empresa e fizemos esse trabalho todo nesses últimos meses aí, né, de reconstruir. Só que em vez de fazer de cima para baixo, a gente fez de baixo para cima. E em vez de começar do plano estratégico, a gente começou do propósito da cultura que a gente quer, né? E foi construído com as pessoas, toda a nossa cultura, o manifesto, os comportamentos que a gente acha que são adequados. E com base nesses comportamentos que a gente entende que são adequados, e que vão cumprir o nosso propósito, é que a partir dali a gente foi pensar em plano de ação para as metas estratégicas e tudo mais. Então, esse processo gerou uma adesão muito maior, porque realmente as pessoas entenderam, elas não estão cumprindo um projeto específico de implantar uma ferramenta, de implantar uma plataforma, de fazer um sistema, de evoluir um processo, mas elas têm um propósito maior, que é o propósito de gerar valor para as pessoas que estão ali em volta, né? Então, isso foi para mim uma experiência que ratifica o que você está trazendo, né? Tem que construir o quadro da parede e constrói de baixo para cima. E depois ele não precisa nem ficar na parede, porque já está no imaginário das pessoas e no dia a dia. E aí, nesse sentido de inspiração, eu acho que assim, a gente sempre retoma porque o Eduardo falou, né? As pessoas, né? Palavras bonitas não inspiram tanto quanto histórias de pessoas que marcam a gente. Quando você pega alguém que foi impactado pelo trabalho que você fez, isso te sustenta por meses, por anos. Por quê? Porque você fez diferença na vida de alguém. Então, cada vez que a gente tem a oportunidade, né, de trazer as pessoas para o centro da atenção de quem trabalha com a gente e ver o trabalho que elas estão fazendo e o impacto disso, isso é excelente. Fui recentemente para Sorocaba e a gente fez um trabalho junto com uma empresa que trabalha com próteses para
para pessoas portadoras de deficiência, gente que foi amputada, etc. E é uma pessoa, aí você vê, né, a pessoa que nem você falou, não trabalha, ela é apaixonada pelo que ela faz, não trabalha um dia, é dona de uma empresa e o que eles fazem é realmente devolver para as pessoas a dignidade de poder se achar completa de novo, né? Eu conheci uma menina que não tinha as duas pernas, eu tinha, né, um pedaço não tinha as duas pernas e não tinha um braço. E trabalhava lá tranquilo, tinha toda uma, assim, não devia nada para ninguém. Saía, fazia o que precisava, uma menina lindíssima, né? Tinha uma doença específica, acabou perdendo esses 3 membros. E, assim, o testemunho do cara, né? A vontade dele de fazer, né? De chegar nessas pessoas com as próteses corretas, porque muita gente vende prótese, mas não é a correta para a pessoa, e aí a pessoa acaba abandonando a prótese no armário, principalmente, né? As pessoas de uma classe social mais baixa. E aí, o que a gente achou interessante foi, nós vamos trabalhar em parceria. Mas a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos pegar 5 pessoas, ou pegar um grupo de pessoas nossos aqui, nós vamos mandar aí, para ficar 2 dias conversando com você, ouvindo os clientes, ouvindo os teus clientes, para a gente ver o que a gente pode melhorar nos nossos serviços. E esse exercício de empatia gerou nas pessoas uma inspiração que vai sustentar, né, uma linha nova de produtos que a gente vai fazer para atender esse público específico, né? É o que a gente está falando, né? Você traz de baixo para cima e você coloca a gente na história. Porque é isso que é no final da vida, o sentido é esse, né? Você... Eu vou fazer a última pergunta dessa manhã, ou pelo menos a minha última pergunta. E a gente falou de ação, falou de impacto. 2020 começa a última década rumo à conquista dos objetivos globais. Então, em 2030, para que a gente possa ser bem-sucedido em alcançar esses objetivos, a gente tem 10 anos. E essa década está sendo chamada de década da ação. Então, a minha última pergunta é: qual a visão de futuro de vocês, talvez não em tão longo prazo, do ponto de vista de ações e de comprometimento, para que a gente chegue nesse mundo que tira da parede o propósito, que olhe pessoas, que siga escutando, e onde a gente não ouça mais uma fala como a do Podval, de que nós somos a minoria? Bom, espero, tá? E o futuro próximo, primeiro que não seja eu que esteja sentado aqui, né? Que sejam essa maioria, né? E que a gente olhe um público e é nosso trabalho fazer isso. E todos nós estamos aqui, onde você tenha mais diversidade, onde você tenha mais exemplo, 60 mais, né? A gente está num mundo que está envelhecendo. O Brasil até 2050 vai ser o 5º país mais velho do mundo. Hoje já são 30 milhões de pessoas que consomem 1,7 trilhões ano e ninguém desenvolve produto nem serviço para esse público, né? Se é difícil ser pobre negro da periferia e um velho negro, ninguém pensa nisso. Onde você tem a diversidade de mais negros, de mais índios, de mais grupos LGBTs, como se leva as das organizações, como pessoas que vão ajudar a trazer essa transformação, né? Como pessoas que vão trabalhar engajadas num ecossistema. Enquanto for eu aqui, a gente ainda vai mudar pouco. Lógico que a gente está num processo de transformação. E essa transformação está acontecendo, né? E você tem hoje grupos de 10 das favelas e várias conexões trabalhando, entendendo a força do ecossistema deles e fazendo o movimento contrário. Falar, nós temos a força. 6 empresas querem estar comigo? Querem trazer o know-how de vocês para a gente transformar junto? E assim a gente vai resolver e melhorar os ODS. Tá? Isso é Brasil, isso é África, isso é Índia, isso é China, né? Isso como um contexto como um todo. Então, isso está acontecendo, né? É ter mais mulheres na nossa política, né? É poder trazer realmente
essa diversidade. Quanto maior a diversidade, quanto maior a multidão de conselheiros, maior a sabedoria. Quanto maior a diversidade, melhor vão ser os resultados que todas as organizações vão estar desenvolvendo, né? É isso que eu acredito, é isso que eu gostaria para os próximos 10 anos, e tenho certeza que esse é o caminho que a gente tem traçado aí. É hora da ação, né? Essa é a parte que eu mais gosto mesmo, é a parte que a gente gosta de. Executivo de banco é assim também, né? Vidrado no... Quando você tem a ideia, a gente vai falar, e quando fica pronta, né? Agora tem que ser para ontem, né? Mas acho que tem algumas coisas bem práticas, né? Primeira coisa, a gente tem que entender essas frentes de atuação. Se a gente vai acabar com a pobreza, a gente começa por que lado? Quais são as frentes que a gente tem que tocar? Porque, assim, como o problema é muito grande, os prismas acabam ficando muito difusos e a gente acaba criando um monte de iniciativas para solução para um bando de coisas que a gente não consegue implantar nada. Então a gente precisa entender, né, quais são as frentes principais e selecionar essas frentes, né? Eu pensando aqui especificamente no que a gente tem do ponto de vista de desafio, olhando o lado do banco, uma delas é a educação financeira, educação empreendedora, e eu vou além da educação financeira, né, mas o conceito de educação empreendedora mesmo, são pessoas que são empreendedoras natas, né, são empreendedores por sobrevivência, por necessidade, mas muitas vezes fazem isso sem, né, uma capacitação específica. Então a gente precisa, né, trazer para essas pessoas essa condição, até para retirar elas da vulnerabilidade, né, essa condição de que alguém que tenha tem uma abordagem mais convincente possa, né, de alguma maneira se aproveitar, né, dessas pessoas. São pessoas que são vulneráveis e muitas vezes são exploradas mesmo, né? Não vou dizer nem a loja, nem o banco, mas eu entrando numa loja de departamentos dessas que vendem tudo quanto é coisa, assim, né? Que fica no shopping, né? Em geral no subsolo e tal. Eu fui lá, eu vi ali, pegue seu crédito aqui. Eu falei, que legal, vou fazer o teste, né? Falei com a mocinha lá, você faz, eu queria fazer uma simulação para mim, né? Passa seu CPF e tal. Eu falei, pode ser da minha esposa, porque em geral porque senão o pessoal pega no CPF, né? Não, tem que ser o seu. Eu falei, passei meu CPF e tal. Ela fez lá a simulação. Dá para você pegar até R$600, né? Eu falei, nossa, que legal. E quanto fica? Dá para fazer em até 24 vezes de tanto. 24 vezes de tanto. Botei na calculadora aqui, 18% de juros ao mês. Tem documentação? Não precisa não precisa de comprovante, não precisa nada. 18%. Em 24 vezes. Imagina, a pessoa pagou 5 prestações e já pagou o dinheiro. Né? Então, essas são pessoas que estão numa condição de vulnerabilidade que a gente precisa dar para elas educação financeira, taxa justa, preço justo, porque realmente elas estão sujeitas, né? Às vezes a gente acaba achando, né, que elas estão numa situação de não ter acesso ao crédito. Elas têm, só que não é o crédito do banco, é o crédito do agiota, que cobra 5, 6, 7 vezes mais do que a gente cobra, né? Então, essa é uma questão importante, é um desafio importante. Como é que você faz educação financeira, faz educação empreendedora, como é que você dá acesso ao crédito? Esse é o meu maior desafio. Como é que a gente separa? Porque, assim, o crédito não tem muito segredo, né? Você tem uma carteira de clientes, alguns você tem expectativa que façam o pagamento, outros você sabe que não vão fazer o pagamento, e quanto mais seletivo você conseguir ser, quanto mais assertivo você consegue ser, menor é a sua taxa, porque, né, você perde menos, né? Se você tem R$100 para emprestar, empresta para uma pessoa e essa pessoa não te paga, empresta essa pessoa 10% e essa pessoa não te paga, quanto que você perdeu? Você não perdeu só os 10%, você perdeu R$100. E para você ganhar R$100 para pagar essa dívida, você tem que emprestar R$1.000 para outro, porque 10% vai ser os R$1.000 que você perdeu. Então, a inadimplência, a perda, ela tem um efeito nocivo muito grande na carteira de crédito de qualquer banco. Por isso que tem essa grande discussão dos juros altos que vocês veem no Brasil. A gente está fazendo todo um esforço dentro da Caixa Econômica de baixar as taxas, né? Vocês devem ter acompanhado isso. Mas é um desafio. Por que é um desafio especial na baixa renda? Porque eu não tenho informação. Como é que eu separo o bom pagador do mau pagador? Esse cara não deixa o dinheiro no banco, ele não compra no cartão de débito, né? Se ele compra uma passagem no cartão de crédito, ele pega o cartão de crédito da vizinha, né? Como é que a gente tem informação? Esse é um desafio.
específico para a gente atender, né? E acho que nesse sentido, né, a inteligência, né, que está distribuída na iniciativa privada vai ajudar muito a gente, porque só com isso eu consigo dar crédito e só com isso eu consigo baixar as taxas, né? Então é um desafio importante, além do próprio desafio da inclusão financeira, né? Dele ter uma conta, dele aprender a poupar, né? Dele, mesmo que seja pouquinho por mês, né? A gente está criando ali uma linha de crédito que vai estar associada ao hábito de poupar. Ah, você quer comprar uma geladeira? Beleza. Os 5 primeiros prestações da geladeira você deposita aqui. Quando eu vi que você todo mês consegue botar os 5, aí beleza, a gente te dá o crédito para os outros 5. Entendeu? Para a gente poder tentar de alguma maneira separar, né, o joio do trigo e poder dar acesso a quem precisa e tem condição de pagar. Então, educação empreendedora é um baita desafio, é uma frente que a gente tem que entrar. Acesso a crédito, como é que a gente entende esse público e faz, e como é que a gente faz inclusão bancária no sentido dele usar, né, o que já está distribuído, né? Qualquer um pode abrir uma conta em qualquer lugar, não precisa nem ser na Caixa, qualquer banco, né, tem uma estrutura de abertura de conta. Mas como é que eu faço a pessoa usar? É um desafio, né? Então, um deles, eu botaria, 2020, na prática, fecha essas frentes, vamos ver quais são as soluções que a gente tem para lá. E aí, acho que é o pulo do gato desse momento, assim, estabelece parceria, porque sozinho você não chega. Estabelece parceria. Quem que sabe fazer isso? Quem que tem a faca, mas não tem o queijo, entendeu? Estabelece a parceria, e aí, em cima disso, você estabeleceu a parceria. Hoje a gente tem um contexto super favorável, né? Pensa assim, daqui a 11 meses está entrando a LGPD, né? O Open Banking em agosto do ano que vem. O sistema de pagamentos imediatos do SPI do Banco Central vai entrar no que vem também. Então a gente vai ter todo um aspecto regulatório novo que abre espaço para a gente criar parcerias, para a gente fazer essas coisas acontecerem. Uma vez que você sabe os problemas, estabeleceu as parcerias, aí escolhe projeto que a gente chama de, eu não sei se é um nome técnico para isso, tá? Eu chamo de projeto semente, que é um negócio pequeno, mas se regar, cresce. Porque às vezes a gente pensa num negócio megalomaníaco e aí você não consegue implantar, porque o troço é desse tamanho, você pensou em todas as variáveis, quando você terminou de implantar, já mudou o cenário de mercado. Mas se você implanta alguma coisa pequena, mas que ela é sólida o suficiente para se manter estável, mas ela é maleável o suficiente para crescer, né? Aí sim você tem um projeto que pode escalar sozinho depois e fazendo sentido com outras frentes que vão entrando lá. Então, acha quais são as ideias, os projetos que são sementes de algo muito maior. Às vezes nem o empreendedor que te trouxe a ideia entendeu o potencial que ele tem. Mas a forma como a ideia está construída, ela pode crescer e ficar muito maior. Acho que esse é um caminho que eu colocaria assim de passo prático para a gente chegar lá, né? A gente fala muito em plataforma de impacto coletivo, né, que é o que você acabou de colocar, que é trabalhar realmente várias iniciativas juntas para transformar um propósito, né, dentro de uma ação e transformação. E dentro disso eu já deixo aí uma ideia, quem sabe um cívico em Brasília, junto com o Minutrade, junto com a Caixa, e a gente trabalhar junto os projetos, né, estando próximo e trazendo soluções imediatas. Para os próximos 10 anos, então, além de acreditar na ideia que você teve, eu acho que foi tocado aqui um dos pontos essenciais, no meu ponto de vista, para a transformação e a prática. Está identificado que, de um lado, existe o queijo, está identificado que existem diversas companhias que podem, de alguma forma, trazer a faca, mas o grande ponto é criar ambientes de colaboração onde, de fato, a gente consiga estar focando na criação de projetos legítimos de criação de valor para todos aqueles que participam dos projetos. Não tem mais espaço para projetos que não tenham valor distribuído por todos aqueles que participam dentro do ecossistema. Se a gente viveu num ambiente, num mundo, por todas as questões que eram absolutamente transacionais, esse tempo acabou. Se a gente olhasse o foco normal, era como que eu faço para olhar para o bolso do consumidor, né? Era uma visão direta. É o tal do share of wallet. Como é que eu faço? Esse dinheiro é finito. Eu estou brigando com tanta gente por aquele dinheiro que está no bolso desse consumidor.
com a maturidade, com as informações, com o acesso, esse caminho direto ele não existe mais, ele não deveria existir mais. Esse caminho ele passa agora pela construção, primeiro da percepção, né? Então, a percepção, é o share of mind, né? Então, é você perceber, e você vai perceber de forma legítima, você passa a perceber não só pela marca, mas pelo propósito que está por trás da marca, que também é um pouco daquilo que a gente conversou aqui, e a mídia ajuda você a perceber de uma forma, o acesso à informação te ajuda a perceber de uma forma melhor, para que então você possa ter, sim, transformar isso num share of heart, você simpatiza, você cria empatia com aquela marca para que então possa chegar no bolso. Então esse caminho ele é mais longo. E se ele é mais longo, mas ele é baseado em relações equilibradas de geração de valor, a gente provavelmente vai ver isso sendo talvez um dos maiores alavancadores. Então, a geração de projetos que sejam de geração de valor, eles passam a ser aqueles que são os projetos vencedores. Então, parte das ações é que você conseguir perceber esses projetos que são esses projetos de valor, para que sejam os projetos que de fato vão ser os projetos transformacionais em termos de ação. Em termos práticos, o que a gente imagina é poder estar participando de projetos que possam ser identificados como projetos de geração de valor. Talvez essa seja uma das maiores ações que a gente possa fazer na transformação. Vou abrir agora, se alguém tiver alguma pergunta para um dos panelistas. Bom dia, meu nome é Vinícius, sou fundador da TINA, e a minha pergunta vai para o nosso painelista da Caixa, para o Jason, obrigado. E, de fato, chegar na ponta é um desafio num país continental como o Brasil, né? E a gente entende os desafios como se fosse um cenário de guerra, né? Para enfrentar um desafio, a gente entende que o desafio principalmente social que está disperso num território, ou seja, toda a relação com o território é uma relação direta com uma estratégia de guerra. Como é que eu vou vencer aquela dor, aquele inimigo que está ali posto? E como que a Caixa, tem enxergado, tem tido uma visão de atuação baseada no território? Como é que vocês conseguem, através de ferramentas ou de estratégias, para chegar nessa borda que muitas vezes a gente não tem acesso por carro, né? Como é que a Caixa chega para identificar quem está fora do sistema, quem está realmente na ponta? Como é que isso, estrategicamente, em Brasília, por exemplo, tem um mapa de atuação dessa guerra? Dá para a gente ver por cores? Como é que isso está... como é que isso é... Sabe o QG? Como é que isso funciona? É uma curiosidade. Você serviu o exército, alguma coisa assim? Nada, não. É que eu gosto de mapa, a gente atua com mapa, então o mapa é uma linguagem que me mobiliza muito para esses desafios vinculados a território. A gente tem, e talvez seja uma das vantagens que a gente tem, né, de ter esse tempo todo, né, de existência, né, 158 anos aí de existência. Uma das questões que a gente tem é a capilaridade, né? Hoje a Caixa está presente em 99,6% dos municípios, e você nunca consegue chegar em 100%, e sempre lá no lugar fecha o dito do correspondente, você tem que prospectar outro. Então, a gente já se satisfez aqui, porque 100%, bicho, para você ficar com um período grande é difícil, né? Mas a gente está presente em todos os municípios do Brasil, praticamente, né? E essa capilaridade, essa presença que a gente tem, por meio das lotéricas, por meio dos correspondentes, por meio da própria rede de agências, ela é um ativo importante na questão da gente olhar assim, como é que a gente endereça a questão da inclusão social olhando o Brasil.
Quem pode fazer isso? A gente pode. A gente tem condição de fazer. Agora, o que eu preciso? Vou dar só um exemplo, assim, porque para mim foi icônico, porque eu assumi agora a diretoria de varejo e a gente vai aprendendo as coisas que já tem disponíveis, né? E aí eu descobri que todas as agências lotéricas do país estão habilitadas com leitor biométrico. Todas. Se eu quisesse implantar biometria amanhã, qualquer serviço relacionado à biometria, o ponto de leitura eu tenho. Eu falei, cara, como é que a gente tá... Que negócio que a gente tá fazendo com esse negócio aqui? Por enquanto a gente não tá fazendo nenhum negócio com isso. Além de sacar ali no autoatendimento com a digital, essas coisas assim. Mas então, assim, a gente tem uma distribuição grande no Brasil inteiro, faz, né, esse mapeamento de cobertura, que para nós é premissa do ponto de vista de atendimento do serviço delegados de governo que a gente tem. Imagina, o cara não tem que viajar, né, 250 quilômetros para achar um município onde ele tenha uma lotérica para poder ir lá fazer o saque do seu fundo de garantia. Se isso fosse dessa forma, a gente teria um problema muito grande, né, em relação a todo esse movimento que a gente está fazendo agora. Então, essa capilaridade, ela ajuda, e não só nos municípios, mas a gente também tem toda uma estrutura de atendimento remoto. Então, a gente tem dois ou três agências barco que fazem, né, no Amazonas, no São Francisco, que fazem o atendimento às populações ribeirinhas, e nós temos, se não me engano, 13 agências caminhões também. E aí a gente pega, quando precisa, bota o caminhão em algum lugar e faz o atendimento lá mesmo, né? Então, esse mapa de distribuição que a gente faz, a gestão, faz com uma intenção muito grande de estar presente em todos os lugares, né? 100% realmente é muito difícil, mas 99,5% a gente consegue. Não, legal. Só para complementar, o que me chama a atenção do tamanho do desafio, principalmente da inclusão, é quem está fora do sistema. Vocês têm informação de onde estão esses 50 milhões de brasileiros que estão fora do sistema? Assim, enxergando, essa é a dor, vamos dizer. Você vai estar senão ele estaria no sistema, né? Se eu tivesse ali mapeadinho, ele estaria no sistema. Com LGPD eu vou ter um acesso melhor. Porque do ponto a lei de proteção de dados. Com a LGPD eu vou ter um acesso melhor, porque eu vou ter acesso a outras informações. Por exemplo, a gente tem um processo de Chinese Wall na Caixa entre agente operador do fundo de garantia e o agente financeiro. Então, por exemplo, todos os dados dos trabalhadores do FGTS são protegidos, é um acervo de dados que fica com um acesso específico para a área que cuida do fundo de garantia. Eu tenho, com LGPD, a gente pode pegar a autorização e pode fazer um mapeamento de todos os trabalhadores para fins de iniciativas de varejo, que a gente já usa isso para fins de benefícios sociais. Mas para fins de comercial, a gente precisa da autorização do cliente. Então, esse é um retrato que a gente poderia ter. O que a gente faz hoje é usar as estatísticas que a gente tem disponíveis, né, nas pesquisas, né, no próprio IPEA, nos institutos que trazem, né, um mapa de calor geral, mas eu não tenho ele, não é pinpoint, né? Não é georreferenciado. Naquele lugar ali eu tenho 50 pessoas, das quais 30 tem conta em banco e 20 não tem. Esse tipo de coisa a gente não tem ainda. Né? Legal, obrigado. O pessoal da Minutrade está assistindo lá no escritório de São Paulo ou de Minas, quiser fazer uma pergunta, o Ivan está acompanhando aqui nas redes sociais. Mais alguém tem alguma pergunta aqui? Oi, a pergunta, na verdade, ela é para todos, né? A gente fala muito de um cenário de pobreza extrema e a Ana tem a perspectiva de 2030, a gente já não está falando mais de pobreza. Mas como que a gente pretende... mas tá na listinha dela. Eu não coloquei isso na minha lista, mas tá na dela. Como que a gente pretende trabalhar esse cenário quando a gente fala que... Como que eu vou impactar, né? Eu tô falando de uma mulher carente, de um bairro carente, que pega 4 ônibus para ir pro trabalho, tem 3 filhos para cuidar, ganha um salário mínimo e trabalha 10 horas por dia. Como que eu impacto essa mulher? E como que eu faço... Eu falo de mulher porque, né, a gente sabe que é uma grande maioria. Como que eu faço com que essa mulher consiga trabalhar a inclusão financeira? Como que eu faço com que essa mulher cresça e consiga alcançar um espaço e desenvolver, sair desse cenário de vida dela? A gente tem refletido muito, e o Podval trouxe uma questão tão importante aqui, que é pegar exemplos de pessoas mais simples e que usaram energia, tiveram
que são natos empreendedores, de alguma forma conseguindo potencializar a própria pessoa. O que a gente tem falado muito é como que a gente faz, na realidade, para florescer o potencial humano, né? E o florescimento do potencial humano individual, ele tem que vir da criação das oportunidades. Seja ela pela questão de você poder fazer a inclusão bancária, e eu sempre lembro que inclusão bancária é bem diferente de inclusão financeira, né? O fato de eu ter uma conta no banco, a gente estava comentando aqui, pode ser simplesmente para que eu vá lá todos os meses e saque esse dinheiro. Então, talvez um dos pilares mais importantes seja a questão do conhecimento, da educação, para que a gente possa florescer de fato o potencial humano. Então, a educação financeira é um desses itens. A educação de uma forma geral, mas a educação financeira provavelmente é o acesso, né, que a gente estava falando aqui também. Então, como é que você pode dar acesso ao crédito de uma forma simplificada? Como é que você pode potencializar o conhecimento para que o acesso não se transforme justamente do vilão e que vá, de alguma forma, limitar esse potencial empreendedor por algum tipo de ato ou por algum tipo de procedimento que possa acabar limitando o potencial de crescimento. No final das contas, eu acho que tudo vai passar muito por educação, tudo vai passar por inclusão, tudo vai passar por informação de uma forma geral. Até o acesso ao crédito sem o acesso à educação, ele é o vilão de fato, né? E que causa muitas pessoas a rejeitarem o sistema financeiro, por tiveram acesso ao crédito, mas não tiveram acesso à educação. E aí não conseguiriam perceber, por exemplo, que um empréstimo com 18% de taxa de juros ao mês, num país com Selic a 5,5%, é muito, muito abusivo, né? E juntando, como é que você faz educação, principalmente para as pessoas que, na realidade, elas são, em termos de entendimento daquilo que você está tentando passar, em termos de alfabetização ou analfabetização, na realidade, como que você constrói? A gente está falando de tantas formas, tantos meios. Como você constrói as pílulas de informação que elas possam ser digeridas de fato, né? Porque eu lembro que existe uma exigência de que os bancos têm que fazer educação financeira. E quando você fala que o banco tem que fazer educação financeira, e ele talvez seja o sexto clique que você vai encontrar quando você acessou o site para poder encontrar esse material que é riquíssimo e que é ótimo, mas que na realidade de alguma forma não conversa com o público que está lá de lá. É o push e o pull, é eu tendo que buscar educação e não a educação chegando até mim, numa linguagem que eu possa compreender. Então, quais são as dinâmicas que a gente vai poder criar para que a gente possa de fato trazer de forma palatável a educação, quase de uma forma agradável, né? Porque educação é engraçada. A gente estava conversando sobre a palavra educação, ela tem um peso, né? Agora, conhecimento é uma coisa que talvez seja que a gente queira buscar mais. Então, o conhecimento financeiro com formatos que possam ser digeridos para diversos tipos de clientes, talvez seja um dos bons caminhos. Eu gostaria de complementar aqui a resposta sobre a questão das mulheres, né? Olhando o último Global Findex, a gente tem um dado lá bastante relevante que fala explicitamente da força das mulheres em relação à inclusão financeira, né? E quando o governo deposita pagamentos de seguro social ou outros subsídios nas contas bancárias das mulheres, o impacto ele é impressionante. As mulheres adquirem poder de tomada de decisão no próprio lar e, ao disporem de mais instrumentos financeiros, elas investem na prosperidade da família. E isso, assim, e essa pergunta ela é excelente nesse sentido, porque a gente, quando olha aqui até mesmo para o Brasil, né,
a gente tem uma relevância muito grande na questão das mulheres e do papel que ela tem como transformadora. E aí a gente, no trabalho que a gente conduz junto com os ministérios em relação ao Ministério da Cidadania, a gente depara que Programa Minha Casa Minha Vida, 82% são mulheres, Bolsa Família, mais de 80% também são mulheres. E uma vez que eu pego na mão dessa mulher, que eu faço a inclusão dela, o acesso, começo a fazer o uso, e o uso com qualidade, e aí eu estou falando de orientação financeira, e como o Jason trouxe bem a orientação empreendedora, eu consigo um impacto muito maior. Então, eu tenho que trazer esse benefício para ela, mostrar que para ela vai ser bom. E com esse bom, ela pode trazer a prosperidade para a família dela. Então, eu acredito muito nessa questão de a gente poder trabalhar e começar com as mulheres. Eu acho que só complementando, trazendo oportunidade. E a hora que você traz educação e oportunidade, essa senhora que pega 4 ônibus e ganha R$1.000, que a grande maioria vai ter oportunidade de subir, de ganhar mais, ou de localização, de trabalhar num lugar mais próximo. Mas é sempre trazendo oportunidade e engajamento. E aí sim essa pessoa vai estar motivada a estar fazendo. Tem um projeto que eu gosto muito de uma grande amiga minha, Alcione, chama Amigos do Bem. Do sertão do Nordeste. Ela levou educação e geração de renda, porque educação sem geração de renda não transforma. E a Alcione levou pro sertão do Nordeste, aquela história que a gente brinca, a gente ouve muito, né? Ouvia muito. Precisa dar a vara e ensinar a pescar. Isso só funciona onde o rio não está seco. Porque onde o rio secou, você tem que dar o peixe. E ela gera, através de um projeto, educação. As fábricas de produtos de caju. Então ela gera, junto com a educação para a família, ela gera trabalho, gera geração de renda e fecha um ciclo. Talvez no IDH mais pobre que o Brasil tenha. E são mais de 5.000 famílias que vivem e transformam, e é um modelo que ela está multiplicando para várias outras regiões do sertão do Nordeste. Então, você tem que ter oportunidade. Você tem que ter gente que queira transformar e ajudar a transformar. E você tem que gerar essa oportunidade. E o Amigos do Bem é um exemplo onde isso acontece. Onde quem mora naquela região, onde o governo não chega, onde muito provavelmente, talvez com todo respeito, a Caixa não chega, a oportunidade chegou. Né? Através do quê? De um trabalho voluntário, através de grupos de voluntariados, através de empresários, através de investimento. E é isso que a gente tem que trazer. É isso que vai motivar lá, é isso que vai motivar aqui, é isso que vai motivar em Manaus, no Amazonas, assim, vai motivar em diferentes áreas do Brasil. O que a gente vive hoje não foi construído hoje. São 500 anos aí de Brasil, onde a gente teve uma economia exploratória. Tá? Como o Edu colocou, que antes só se olhavam por bolso. Né? E essa economia não... A transformação está extremamente rápida, e a Ana Luísa sempre me chama a atenção disso, falar, a transformação está vindo cada vez mais rápida, a transformação está vindo cada vez mais rápida. Vai tomar um tempo para o ruim virar bom, ou virar razoável. Mas essa transformação de transformar no bom, de gerar engajamento, de gerar renda, de diminuir a pobreza, está sendo tão mais rápida. E está sendo um engajamento tão grande das pessoas, meu, teu, de todos que estão aqui, de quem está fora, como aquela vitamina boa, sabe? Então, cada vez mais eu vejo mais gente tomando aquela vitamina boa. Eu falo, eu também quero isso. Como é que eu faço isso? Como é que eu posso ajudar? Você tem um exemplo semana passada do petróleo, né? Dos barris de petróleo e o engajamento de uma comunidade, de trabalhos voluntários limpando as praias, extremamente engajados. Então, é uma transformação que a gente vive. E a gente tem que olhar com otimismo e falar, como é que eu posso fazer parte disso? Né? Eu vou parar de criticar e eu vou olhar e falar, eu quero fazer parte disso como cidadão, porque eu sou cidadão.
E como cidadão, é minha responsabilidade gerar essa transformação. Se todo mundo começar a olhar para esse ecossistema como geração de transformação, a gente transforma o país. Então, eu vejo isso com um grande otimismo, eu vejo isso como, né, como uma mudança realmente que nós estamos tendo, que nós estamos começando há alguns tempos, que veio desde do Netinho, que vem desde a criação dos Doutores da Alegria. Assim, a gente está continuando um trabalho que lá atrás foi feito por 4, 5, 6 pessoas que não tinha voz, não tinha acesso, não tinha mídia, e começou um trabalho. Hoje a gente tem uma transformação digital para ajudar a gente a olhar e falar, isso é bom. E mais pessoas se engajarem para essa transformação. A gente tem só um comentário aqui, acho que o nosso desafio hoje ele é um desafio bom, porque a gente está no business de conectar quem precisa de ajuda com quem quer ajudar. O problema é quando você não tem ninguém que quer ajudar. Mas hoje, quando você dispara esses temas, você vê as pessoas vê nas pessoas uma favorabilidade, uma vontade de ajudar. O que está faltando é alguém que diga para as pessoas, aqui está um jeito simples e prático de você ajudar alguém, né? E aí, quando a gente está num grupo de pessoas que precisam de ajuda e a gente vê que tem gente querendo ajudar, esse trabalho de conexão é o mais bacana do mundo de se fazer, né? Porque está naquela linha do propósito e ele traz mais otimismo e esperança do que desesperança, né? O problema é quando você vê uma situação e não consegue achar a solução do outro lado, né? E agora a gente está vendo num mundo, talvez nunca antes tenha vivido nesse contexto como a gente está vendo agora, onde a gente tem condição, tecnologia, etc., e vontade de fazer diferença. Então, acho que se a gente for intencional, aquela listinha no bucket da Ana pode ser riscada aí até o final da década mesmo. Pelo adiantado vou fazer a última pergunta. Bom dia. Nessa nossa conversa, nessas conexões, 2 palavras é muito forte para mim. Equidade. Essa equidade, pouco isso se a pessoa não está sabendo como fazer, como está, como está usando esse benefício que é tão simples, sabe? Eu acho que são palavras que a gente precisa ver, estudar essa novas pessoas, essas novas possibilidades que essas pessoas estão tendo. Eu acho que faz parte dessa conexão, além de estar trazendo essas pessoas, fazerem com que elas saibam como fazer essa. Não adianta dar um banco grande para uma pessoa que não tem altura suficiente para estar subindo. Então, aos poucos, essas pessoas vão chegando devagarinho, e se elas têm essas possibilidades, esses banquinhos para subir, eu sei que elas vão subir. Equidade no sentido de redução da desigualdade, né? Acho que é bacana mesmo, né? E quando você fala da questão da quantidade, para mim me remete muito a essa questão de processo, né? Para a gente conseguir, à medida que a gente vai disponibilizando, né? As iniciativas, as soluções, os projetos, tem 2 lados que precisam ficar prontos, né? O projeto precisa ficar pronto para as pessoas, mas as pessoas também precisam ficar prontas do lado de lá, né? Então tem uma caminhada mesmo que às vezes requer da gente até paciência, né? Porque às vezes na nossa angústia de tirar a pessoa da situação dela, a gente acaba violando, né, a própria autonomia da pessoa, né? Fala, não, parece, né? Por exemplo, a gente teve foi em Petrolina
A gente viaja bastante, viu, para conhecer o Brasil lá na Caixa. Eu já falei aqui de Sorocaba, foi para Petrolina. Um dos motes que a gente tem lá é mais Brasil e menos Brasília também, né? Então, uma das coisas que a gente fez, foi interessante, foi em Petrolina. A gente foi ver um empreendimento do Minha Casa Minha Vida, e aí eles levaram a gente no lugar da onde eram as pessoas, numa comunidade assim extremamente, uma região assim insalubre mesmo, né? Para depois levar elas no condomínio que foi feito do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, né? E foi interessante porque estava tudo destruído, menos uma casa de uma pessoa que não saiu. Todo mundo da comunidade saiu, mas aquela pessoa não queria sair de lá. E aí ela tem lá, tá desolada a área, não tem nada, só tem, não tem mais não tem loja, não tem nada, só tem escombro mesmo, mas tem uma casa de uma pessoa que não quis sair. Não adianta eu estar com o processo pronto, mas a pessoa tem que estar pronta o processo também. E aí tem todo um trabalho, né, de educação, de sensibilização, para a pessoa poder chegar na condição de falar assim, não, eu acho que isso aqui é melhor para mim. Mas se você viola esse processo, você abusa de uma condição que você tem em relação à pessoa, e isso é tão ruim quanto qualquer outra pessoa que abusa dessa pessoa, né? Então tem um espaço de autonomia pessoal que é importante que a gente preserve. Pelo adiantado da hora, eu vou encerrar agora, agradecer os nossos panelistas, né, que se dispuseram a estar aqui hoje, correndo aqui, precisando sair correndo, cada um de vocês que assistiu. Eu normalmente fico emotiva, né, de manhã, vocês já perceberam, agora eu fico de novo, porque esse é um tema que ele é muito importante na minha vida. Eu só quero falar uma última coisa. Se alguma coisa que vocês escutaram hoje fez sentido para vocês, não espera. Tem muita gente bacana fazendo muita coisa bacana. Então, não espera, começa agora. Então, a minha avaliação do evento, eu acho que foi um evento muito bom, muito produtivo. O fato de você colocar empresas que estão interessadas na inclusão social junto com bancos que estão interessados em fazer também essa diferença, junto com startups e aceleradoras, traz o sinal e a mensagem que a gente quer trazer mesmo. Esse é um desafio para a gente enfrentar juntos, né? Sociedade privada, bancos públicos, bancos privados, todo mundo tem que estar junto, imbuído dessa tarefa da gente fazer a desigualdade sumir do Brasil. Do ponto de vista da Caixa Econômica, para a gente foi uma grande alegria poder participar. Acho que foi um evento muito positivo mesmo, né? Tivemos ideias, compartilhamento de opiniões, alinhamento de opiniões, que foi muito bacana também. E acho que a gente ganha com esse discurso, com esse tipo de evento que traz à tona o debate sobre inclusão financeira, que precisa cada vez estar mais presente nos debates, para que ele saia também dos debates e comece também a entrar nas práticas e nos dias, né? Nas decisões diárias aí das empresas. Então, quanto mais oportunidades a gente tiver de fazer isso, eu acho que é melhor, e a Minutrade está de parabéns por organizar esse evento, e também a gente está muito feliz de ter participado. Podem contar aí com a gente nos próximos, tá? Obrigado. Para a gente é um enorme prazer estar aqui conversando sobre esse tema tão importante para toda a sociedade mundial como um todo, né? É o primeiro ano que a Caixa participa da Semana Mundial de Inclusão Financeira, e a gente como parceiro, né, e participando de todos esses projetos e estando presente no ecossistema que discute o assunto é muito importante, né? A gente tem muita capilaridade, tem uma confiança com a sociedade, e a gente entende que sozinho a gente não alcança aquele pessoal que está mais marginalizado, que a gente precisa trazer para dentro da discussão. Esse foi o primeiro ano, eu acredito que o ano que vem teremos mais uma rodada, né? E aí com mais estrutura, com mais planejamento, com mais pessoas, impactando cada vez mais. Eu queria agradecer, na realidade, a oportunidade de estar aqui hoje, que é o penúltimo dia da Semana Mundial de Inclusão Financeira. A oportunidade de ter trazido junto aqui empreendedores sociais aí com o Podio, ter trazido a Caixa Econômica Federal na figura do Jason.
num papo absolutamente focado naquilo que interessa, que é a transformação, que é a inclusão. Superou minhas expectativas, ter colocado numa pauta e ter colocado aquela pauta que às vezes não está dentro dos focos de negócio, mas que na realidade é o que vão transformar esse nosso Brasil. Foi um privilégio.